Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Bom estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor e estarmos juntos com os irmãos, principalmente num contexto desse de dificuldades em nos reunirmos, de impossibilidades, onde temos que ficar mais afastados uns dos outros. Então podemos nos reunir, tem sido uma grande bênção. E nós vamos iniciar, irmãos, nosso culto lendo a palavra do Senhor, Salmo 100. Vamos ficar de pé, irmãos, para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Salmo de ações de graças. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças, bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, nós somos com esse salmo convidados a adorarmos ao Senhor, a bendizermos o seu nome, e o salmo oferece motivos para isso. Ele diz que o Senhor é bom, né? Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. E o verso 5, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, nós jamais podemos duvidar da bondade de Deus. Deus é bom. Deus é um Deus justo, santo e bom. E por isso nós devemos adorar o seu nome e bendizer a Ele pela sua justiça, santidade e bondade. Vamos fazer isso cantando ao Senhor um cântico de adoração. Confiamos em teu
ação, louvando e agradecendo a Ele por estarmos aqui, na presença dEle, da sua bondade. Os demais irmãos podem se assentar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, para com nossas vidas, ó Pai. Sim, Pai. Te louvamos, Senhor, porque nós temos o privilégio, ó Pai, de estarmos aqui, Senhor, nessa noite, ó Deus, louvando, entoando, Senhor, cânticos ao teu nome, Senhor. Ó Pai, venha falar conosco, ó Pai, falar com nossos corações, ó Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus bondoso, é um Deus que nos guarda, Senhor, de todo mal. Senhor, nós te agradecemos por isso, Senhor. É um Deus que nos protege, Senhor, tem cuidado, Senhor, de cada um que está aqui nessa noite, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, falar, Senhor, com cada irmão aqui presente, ó Pai. Deus. Nós podemos, ó Pai, entregar, Senhor, nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Como esse cântico diz, ó Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus bondoso, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, estar conosco, ó Pai, cada dia, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Sim, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. No nome do teu Filho amado, Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus agora, no Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73, Salmo de Asaf. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de seus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Amém. Aleluia. Queridos, esse salmo de Asaf é um salmo em que Asaf reconhece que ele passou por momentos em que ele questionou, e duvidou
da importância, né, ou da eficácia de você servir a Deus, de você temer o Senhor, de você guardar os mandamentos do Senhor. Ele duvidou, né, da utilidade disso. E Asaf, então, ele diz por que ele pensou dessa forma. Ele diz que ele pensou isso porque ele via pessoas que não temiam o Senhor, pessoas arrogantes, pessoas que blasfemavam contra o céu, pessoas que viviam de maneira ímpia, pecaminosa, mas tinham uma vida, aos olhos humanos, boa. Uma vida sem aflições, uma vida sem sofrimento, uma vida sadia, uma vida sem preocupações, né? Uma vida de lazer e de prazeres. E ao olhar para si e ver que ele passava por muitas aflições, ele questionou: qual a utilidade então de servir a Deus? Se eu que sirvo a Deus, se eu que estou temendo a Deus, estou procurando e me esforçando para guardar os mandamentos do Senhor, estou sofrendo, mas os ímpios estão ali prosperando e tendo prazer e alegria e não vivendo com preocupações, qual é o proveito então de servir ao Senhor? E Asaf pensou isso. Ele foi tentado ao ver o mal à sua volta, pessoas ímpias à sua volta, e quando ele começou a refletir sobre isso, ele disse que foi algo pesado para ele. Foi só de refletir sobre isso, era algo difícil demais. Ele ficava perplexo diante disso. Ele via um grande dilema diante da sua face. E ele então reconhece o fim do ímpio, quando ele entra no santuário de Deus. Ele diz no verso 17: até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Então Asaf está se questionando, está sem entender, até o momento em que ele vai diante de Deus, até o momento em que ele vai e coloca tudo isso diante da presença de Deus. Aí ele diz: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Então Asaf, quando ele estava olhando muito para o ser humano, ele foi tentado a pecar contra Deus e abandonar o Senhor. Mas quando ele foi diante do Senhor, ele viu qual era o propósito de tudo isso. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Quando nós somos tentados ao ver o mal, somos tentados a questionar a bondade de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, ou qualquer outra coisa mais, nós devemos ir à presença do Senhor. Nós devemos olhar para o Senhor, para que o Senhor possa nos revelar a sua bondade, como nós cantamos e como nós lemos no Salmo 100. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos falar com o Senhor, vamos examinar o nosso coração. Quantas vezes nós talvez não tenhamos questionado o Senhor, ou questionado a utilidade de servir ao Senhor, no meio das nossas aflições. Vamos confessar e vamos pedir que o Senhor, também como fez com Asaf, possa nos mostrar a realidade, possa nos mostrar o seu plano, a sua bondade, a sua justiça. Vamos orar silenciosamente, irmãos. Amém. Irmãos, nós vamos cantar nesse momento um cântico onde nós reconhecemos que o perdão, a salvação vem do Senhor. E para isso nós precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos pedir a Deus o seu perdão e confiar na sua justiça. Eu convido a todos a colocarem em pé. Esse cântico diz que nós somos o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo. Que nós possamos estar refletindo
sobre nossa vida, o que nós temos feito pelo Senhor. Como foi dito, mesmo que nós passamos por problemas, nós dependemos do Senhor. Nós podemos confiar no Senhor e que Ele possa ser a nossa razão de existência. Nós possamos estar levando o Evangelho a todo aquele que necessita de apoio do Espírito Santo do Senhor. Amém? Somos templo do Espírito, santuário de Deus, local de adoração e manifestação do seu poder. Somos templo do Espírito, santuário de Deus, local de adoração e manifestação do seu poder. Geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, resgatado das trevas, mortos para o mundo, justificado de todo pecado e escolhidos para ministrar diante dele em adoração, em santidade, em espírito, em verdade. Manifesta, Senhor, sua glória e poder. Tu habitas, Senhor, somos templo do Espírito de Deus, resgatado das trevas, mortos para o mundo, justificado de todo pecado e escolhido para ministrar diante dele em adoração, em santidade, em espírito, em verdade. Manifesta, Senhor, sua glória e poder. Tu habitas, Senhor, somos templo do Espírito de Deus, somos templo do Espírito de Deus. Vamos orar ao Senhor. Peço a irmã Esté que nos conduza nessa oração e depois nós vamos cantar mais um cântico. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento que estamos aqui na Tua casa, em Tua presença, Deus, para juntos, ó Deus, entoarmos ao Senhor cânticos a Sim. Ti, louvar o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória. Amém, Pai. Pai. Nós Sim. agradecemos, ó Deus, que o Senhor nos trouxe até aqui nesta noite, Deus, para te louvar, para te bendizer o nome. Amém, Pai. Agradecemos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Amém, Obrigado, Pai. a Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Pai. Que a cada dia mais, Deus, possamos reconhecer o Teu amor, Deus, para com cada um de nós. Obrigado por tudo. Obrigado pelo Teu perdão também, Senhor.
de Jesus, meu bom pastor. Meus irmãos, nos últimos domingos nós temos refletido na carta, ou no livro, melhor dizendo, do profeta Abacuque. Nós daremos continuidade hoje a essa mensagem, a mensagem do profeta Abacuque para as nossas vidas. Meus irmãos, nós podemos entender que esse livro, essa mensagem do profeta Abacuque, pode muito bem ser resumida no sentido de crescendo na fé, mesmo quando sofrendo com o mal. Crescendo na fé mesmo quando sofremos com o mal. Por quê? Porque o que nós observamos no profeta Abacuque é justamente isso. Observamos que ele já chega diante do Senhor em oração, ele faz alguns questionamentos sobre o mal que havia em Israel. O Senhor responde a ele o que iria fazer sobre isso, iria julgar, iria trazer disciplina. Ao ouvir sobre a disciplina, ele volta ao Senhor de novo em oração, porque ele também não entendeu, agora menos ainda. E ele coloca diante do Senhor, o Senhor responde a ele mais uma vez. E por fim, então, no capítulo 3, nós observamos um cântico de Abacuque, um salmo de Abacuque, a adoração de Abacuque, a alegria que Abacuque está disposto a ter diante do Senhor, apesar de toda a adversidade. Então, o que nós de fato observamos no livro do profeta Abacuque é esse crescimento em fé. Abacuque vai crescendo na sua fé, ele já tem fé no Senhor, ele confia no Senhor, mas tem muitas coisas que ele não entende e que deixa ele perplexo e inquieto. Mas ele vai crescendo à medida que ele vai levando a sua inquietação na presença do Senhor em oração, e ele vai depositando isso diante do Senhor. O Senhor vai respondendo, ele vai aprendendo, ele fala novamente com o Senhor responde, e ele vai crescendo no conhecimento do Senhor, e vai crescendo consequentemente em fé. Então é isso que nós podemos observar no livro do profeta Abacuque, por isso esse tema geral para o livro, crescendo em fé, mesmo quando sofremos com o mal. E hoje nós vamos refletir no capítulo 1, a partir do verso 12, quando tem a segunda oração do profeta Abacuque, até o capítulo 2 todo, onde há ali a resposta do Senhor a Abacuque. Então nós vamos orar, vamos falar com o Senhor e pedir ao Senhor que nos ilumine à medida que nós vamos ler e vamos explicar a palavra de Deus. Santo Deus e amado Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e estamos também diante do Teu livro sagrado, Teu livro santo. E sabemos, Pai, que esse livro foi inspirado pelo Teu Santo Espírito, foi soprado pelo Senhor através de homens santos, mas homens também pecadores, homens que dependiam do Senhor e que ouviram do Senhor e trouxeram para nós esta revelação. Por isso, Pai, nós também entendemos que precisamos da iluminação, da direção do Teu Santo Espírito, para que também agora possamos entender aquilo que foi revelado ao profeta. Ó Pai, que o Senhor nos dê entendimento, nos dê compreensão, que nos faça amar a Tua palavra e que também nos torne sujeitos e submissos a ela, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe o Teu povo que está aqui para ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 12, até o final do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina.
Tu és tão puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Porque então toleras os traidores, e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Porque tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede, e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas, e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, e ficarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e o que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas, será que não se levantarão de repente contra você e os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquela que edifica uma cidade, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. Porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras? Para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorde, e à pedra muda: levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém,
está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Meus irmãos, no século IV a.C., viveu um homem chamado Epícoro, um filósofo, pai da escola epicurista, que ensina nessa filosofia, né, que o que importa é o hoje, nós precisamos desfrutar, né, daquilo que está diante de nós, nós precisamos aproveitar o dia, como diz a expressão, né, carpe diem, aproveite o dia, aproveite o momento. É uma filosofia que ensinava que se existe um Deus, né, esse Deus não interfere nos assuntos humanos, ele não se mete aqui no nosso quintal, nesse mundinho, ele deixa que nós façamos as nossas próprias regras e as nossas próprias obras livremente, e ele não interfere. Mas uma coisa muito interessante sobre Epícoro é que é atribuído a ele um dilema, ou melhor, um trilema, que é o seguinte: segundo conta, Epícoro raciocinava da seguinte forma sobre Deus, né, e sobre a sua intervenção no mundo. Ele dizia que se Deus é onisciente, se Deus é onipotente e onibenevolente, então essas três coisas não podem existir concomitantemente em Deus, ao mesmo tempo em Deus. Deus não pode ser, segundo ele, ao mesmo tempo onisciente, onipotente e onibenevolente, ou seja, todo bem, né? Ele não pode ser essas três coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque o mal existe no mundo. Então, se o mal existe no mundo, significa que uma dessas qualidades, um desses atributos está faltando em Deus. Pode ser o atributo da ciência, pode ser o atributo do poder, ou pode ser o atributo da bondade. Um desses atributos tem que faltar. Pode existir dois, mas os três ao mesmo tempo não pode, ao mesmo tempo que existe o mal no mundo. Então o raciocínio é mais ou menos o seguinte: se Deus é onisciente e onipotente, então Ele vê todas as coisas, Ele sabe onde está o mal em cada recanto desse mundo, Ele sabe onde está o mal, Ele é onipotente, Ele pode destruir o mal no mundo se Ele quiser, porque Ele tem todo o poder, mas o mal existe. Por quê? Porque Deus não é onibenevolente. Até estou engasgando essa palavra, né? Onibenevolente. Ele não é todo bem, Ele não é todo bondoso, porque Ele vê o mal, Ele tem o poder para destruir o mal, mas Ele não fez nada, então Ele não é bom, e Ele permite que o mal continue existindo. Mas de outro modo, ele também raciocinava: Deus pode ser onisciente e onibenevolente, todo bem, todo bondoso. Então Ele é bom, Ele quer o bem, Ele deseja o bem, Ele recompensa o bem. Ele é onisciente, Ele sabe onde está o mal nesse mundo. Ele vê todos os cantos desse mundo e sabe onde está o mal. Sabe quando nós sofremos o mal, mas Ele não é onipotente, então Ele não pode fazer nada. Por mais que Ele seja bondoso, por mais que Ele seja onisciente, mas Ele não é onipotente, então Ele não pode fazer nada. Ele não pode destruir, é por isso que o mal existe, segundo esse raciocínio. Mas uma outra cogitação é: Deus seria onipotente, todo-poderoso, pode destruir o mal. Deus é onibenevolente, Ele é bom, bondoso e recompensa o bem e deseja o bem, mas Ele não é onisciente, então Ele não vê onde está o mal. Então Ele pode aniquilar um mal aqui e cuidar de um problema aqui, mas de repente apareceu um mal lá que Ele não viu. Aliás, há uma teologia recente que diz que Deus realmente Ele não conhece todas as coisas. Que quando tem um tufão, um furacão e destrói uma cidade, destrói um país pequeno no Oceano Pacífico, Deus não viu, Deus não tinha como prever, Deus abriu mão da sua onisciência. E Deus então não tinha o que fazer diante dessa situação. Então esse era o raciocínio de Epícoro, nesse trilema, nesse dilema dele. Deus não pode ser, segundo ele, com o mal existindo no mundo, ser ao mesmo tempo onisciente, onipotente e onibenevolente. Irmãos, esse dilema existe até hoje. Isso
Epícoro viveu no século IV antes de Cristo. Um século, 2 séculos, aí depois de Abacuque. E esse dilema nosso até hoje existe, formulado de outras formas, às vezes tirando algum desses atributos aqui, raciocinando só sobre alguns. Se Deus é bom e o mal existe, então Ele não é todo-poderoso. Se Deus é todo-poderoso e o mal existe, então Deus não é bom, Ele é a causa do mal. Esse raciocínio existe no nosso mundo, a filosofia debate sobre isso, a teologia debate sobre essas questões. E muitos de nós, com certeza, temos esses questionamentos passando em nosso coração. E Abacuque, irmãos, passou por uma crise semelhante. Não nos termos de Epícoro, ou talvez nos nossos termos de hoje, mas Abacuque olhava para o mal à sua volta, o mal social, a violência, a malignidade humana, ímpios que prosperavam. Como Asaf, ele olhava para pessoas ímpias, indo bem e não acontecendo nada com elas. E na verdade Abacuque olhava para o próprio povo de Judá e via que havia maldade naquela igreja, naquele povo de Deus, que havia desobediência à lei de Deus, e ele ficava inquieto com isso. Como o Senhor, sendo bom, sendo justo, permite que o seu próprio povo viva mal? Quantas vezes nós já ouvimos esse questionamento, não é, irmãos? Deus não está naquela igreja ali não, porque olha como é que aquelas pessoas vivem. Cadê Deus? Olha aquele crente ali, olha aquele cristão ali, como é que ele vive. Abacuque está questionando o que está acontecendo ali naquela nação, porque por mais que fossem chamados povo de Deus, eles estavam vivendo longe de Deus, longe do Senhor. E Abacuque então se questiona. E então Abacuque ora a Deus desejando uma correção para Judá. Ele está desejando que Deus corrigisse o seu povo. Mas Deus responde de uma maneira, e responde dizendo que vai fazer tal disciplina, que não era o que Abacuque esperava. Abacuque desejava uma correção para Judá, mas quando Deus disse que haveria uma disciplina tão drástica, ao ponto de Deus trazer um povo pagão, os babilônios, para disciplinar, para corrigir o povo, que eles seriam levados cativos, feitos escravos dos babilônios, Abacuque fica sem entender nada. Fala: Senhor, eu estou pedindo disciplina, mas não estou pedindo que o Senhor mate o povo. Eu estou pedindo que o Senhor corrija, não que o Senhor destrua o povo. E Abacuque então fica inquieto, ele fica perplexo. O problema de Abacuque, irmãos, não é que Abacuque não tinha fé, ou que a fé dele fosse fraca. Não, Abacuque tinha fé, e a sua fé não era fraca. Ele reconhece muitas coisas que talvez muitos crentes de hoje deixam de reconhecer em Deus. Ele reconhece a santidade, ele reconhece a eternidade, ele reconhece muitas coisas em Deus, ele tem fé. Mas o problema da fé de Abacuque não é fraqueza, mas é que a sua fé no Deus que é santo, justo, bom, todo-poderoso e que tem um plano eterno, é uma fé perplexa, uma fé que está boquiaberta diante da contradição entre Deus, bom, justo, santo, e o mal presente à sua volta, presente em Israel, e ainda mais o mal agora que Deus anunciou que vai trazer sobre o seu povo ali. Então Abacuque fica perplexo. A resposta que Deus deu a Abacuque, aqueles até quando, quando ele pergunta na sua primeira oração: por que, Senhor, por quê? Depois agora ele volta novamente com outros, por quê? Até quando? Novamente. Então quando Deus respondeu a primeira oração de Abacuque, a resposta de Deus deixou ele ainda mais perplexo. Se ele já não estava entendendo, quando Deus responde, parece que ele fica sem entender mais nada ainda. Ele fica totalmente confuso, ele fica totalmente perplexo diante do fato de que Deus de fato traria os babilônios para castigar o povo. Talvez, irmãos, nós tenhamos, ou alguns de nós tenhamos passado por uma situação assim, no nosso tempo agora, esse ano. Talvez quando nós vimos surgir essa pandemia, talvez quando nós vimos a igreja ser fechada, as pessoas terem que ficar em casa, os crentes terem que ficar em casa,
deixar de trabalhar um pouco para ficar mais em casa. Talvez muitos de nós tenhamos pensado assim: ah, que bom, foi bom o Senhor, foi bom Deus ter mandado essa correção para nós, porque a gente não valorizava a família, não é? Nós não valorizávamos a família, agora Deus deu um jeito da gente ficar em casa. Quantas pessoas falaram isso, não foi? Deus deu um jeito para a gente ficar em casa, dar mais atenção para a esposa, para o esposo, para o filho, para a filha, né? Ficarmos mais juntos, ser mais unidos. No início, muitos pensaram isso. Mas depois de 1 mês, 2, 3 em casa, 4, né? Aí ninguém aguentava mais olhar para a cara do outro. É mais ou menos, não é igual, mas é semelhante ao que Abacuque está passando. Abacuque está falando: Senhor, esse povo precisa ser disciplinado. Aí Deus: tá bom, eu vou mandar a disciplina, vão ser os babilônios. Aí Abacuque: não, agora já é demais, já é demais. Então assim, a gente quer controlar o grau da disciplina de Deus, né? Deus quer que, tá bom, Deus nos deixou em casa para a gente desfrutar um pouco mais da família. Mas tá bom, agora já chega, né, Deus? Agora já chega, já passou do limite. Talvez nós tenhamos pensado e orado até: Senhor, manda a correção para a igreja não valoriza a adoração, não valoriza os cultos, não valoriza as atividades, não valoriza a comunhão do povo de Deus. Aí, de repente, o Senhor manda uma pandemia, permite que isso tudo aconteça, e a gente fica 5, 6 meses em alguns lugares sem se reunir, sem poder se reunir. E aquilo que parecia bom para corrigir, de repente para nós já começa a ser exagerado. A gente já começa a entender: Senhor, era só para o Senhor dar uma chamada de atenção na igreja, né? Mas agora ninguém está se reunindo mais. E agora que o povo nem volta mais para a igreja, tem banco vazio, ó. A limitação é 30 pessoas. A gente até pensava em fazer 3 cultos, né? Mas não, vamos fazer 2, porque vamos ver se as pessoas vão vir, né? Porque o fato é que muitos estão acomodados agora em casa. Então, irmãos, Abacuque, quando vê Deus dizer que vai trazer uma disciplina, agora que ele não entende, porque o que Deus está anunciando parecia drástico demais, radical demais, para o que Abacuque de fato esperava. Ele queria correção, mas quando ele escuta o Senhor, parece que o Senhor está mandando uma aniquilação, porque ele sabia o que Deus fez com o reino do norte, Israel. Quando o reino do norte pecou, à semelhança de Judá, Deus enviou os assírios conquistaram o reino do norte. E aquele povo foi totalmente dizimado. Foi totalmente dizimado ao ponto de não deixar mais uma distinção entre o que era povo de Deus e o que era povo pagão, porque eles se misturaram tanto e deram origem àquilo que no Novo Testamento é tido como os samaritanos, né, que os judeus já não se davam com eles por causa que não havia mais distinção, não tinha como identificar eles mais como descendentes de Abraão. Então Abacuque está esperando agora, quando Deus anuncia o juízo, esperando que talvez aconteça algo semelhante com o reino do sul, Judá. E então, irmãos, nós podemos aprender algo muito grande, muito precioso com essa oração aqui de Abacuque e com a resposta de Deus. E a nossa lição hoje aqui é: leve à presença de Deus a sua perplexidade diante do mal. Leve, como Abacuque fez. Abacuque está perplexo ao ver o mal. E ele foi ao Senhor e levou diante do Senhor, a presença do Senhor, a sua perplexidade, o seu dilema, a sua inquietação, o seu sofrimento. Ele levou diante do Senhor. Então, em primeiro lugar, leve à presença de Deus a sua perplexidade diante do mal, confiando no eterno plano de Deus. Em primeiro lugar, confiando no eterno plano de Deus. Olha como que Abacuque começa a sua oração. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, estabeleceste para servir de disciplina. Então veja, Abacuque reconhece, ele vai à presença de Deus e reconhece que Deus é eterno e o seu plano, consequentemente, é eterno. Então ele vai confiando que Deus não mudou de plano, porque Deus não é mutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ele tem um propósito, o seu propósito é firme. É por isso que ele é chamado de rocha, porque ele não se altera, ele é permanente, ele é estável. E Abacuque então
tem em primeiro lugar, ao ir à presença de Deus, essa confiança em um Deus eterno, cujo plano é eterno, e nesse plano está um povo, o povo de Deus. E quando Abacuque coloca isso na sua oração, por mais que ele não esteja entendendo como é que Deus pode trazer uma disciplina tão radical sobre Judá, ele está dizendo, mas Senhor, o Senhor tem um plano. Não é possível que o Senhor esteja mudando, o Senhor é eterno. Então ele diz assim, não morreremos, ou seja, Judá não vai ser extinta, não vai ser aniquilada, Judá permanecerá, essa nação permanecerá. Então, tenha também isso em mente. Quando você estiver perplexo com o mal, vá diante do Senhor, a presença do Senhor, mas vai com isso em mente, Deus tem um propósito, seu propósito não pode ser frustrado, o seu plano é eterno, o seu plano é permanente. E a sua igreja jamais será aniquilada. Lembra do que Jesus disse? Que ele edificaria a sua igreja e as portas do Hades jamais prevaleceriam contra ela? O que Jesus está dizendo é que o seu povo jamais seria destruído. Ainda que o seu povo morresse, a ideia ali, irmãos, por mais que alguns façam algumas interpretações meio estranhas, né, dizendo que a igreja avança sobre as portas do inferno, etc., nada a ver com isso. Ali simplesmente o Hades representa a morte, o estado de morte. O que Jesus está dizendo é que ainda que nós possamos morrer, Ele é poderoso e Ele tem as chaves da morte e do Hades para ressuscitar a todos nós. E a sua igreja jamais pereceria no Hades, jamais ficaria trancada nas portas da morte, porque Ele tem o poder sobre a morte, Ele tem autoridade sobre ela. Então Abacuque de certa forma reconhece isso. Ele diz, não, nós não vamos morrer, o Senhor vai nos preservar, o Senhor vai deixar um remanescente. A Bíblia reconhece isso, que Deus jamais ficaria sem um povo na face da terra. Mas Abacuque está sem entender, como é que o seu plano eterno de ter um povo, de guardar esse povo, de fazer desse povo uma grande nação, se harmoniza com o Senhor trazer agora um juízo através dos babilônios. Será que esses babilônios não vão fazer como os assírios fizeram? Então Abacuque está inquieto. Então, irmãos, você talvez possa estar inquieto em muitas situações da sua vida, mas coloque isso. Se você é filho de Deus, se você confia no Senhor Jesus, você saiba, Deus tem um plano eterno, e nesse plano Deus tem um povo, e esse povo será preservado, e você como parte desse povo será preservado até o fim. Então, em primeiro lugar, confie no eterno plano de Deus. Mas em segundo lugar, leve à presença de Deus a sua perplexidade diante do mal, crendo na santidade da justiça divina. Crendo na santidade da justiça divina. Creia que Deus é santo, é justo, e aquilo que Ele faz, e até a sua disciplina é justa. Olha como Abacuque reconhece isso, verso 13. Abacuque diz, tu és tão puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Está vendo? Abacuque vai diante do Senhor na sua perplexidade, e ele reconhece, ele está afirmando, irmãos, ele está crendo, que Deus tem olhos tão puros, que não pode ver o mal. Deus tem olhos tão santos, que não pode contemplar a opressão. Ele é santo, e ele reconhece isso. Ele tem essa fé bem firme no seu coração. Mas, por outro lado, ele tem o dilema, né? Do mal. E o mal? Deus é puro de olhos. Deus não pode contemplar a opressão. Mas por que o mal ainda continua existindo? Por que tem pessoas aí sendo oprimidas? Mas ele não deixa de reconhecer, Deus é bom. Ele não fez como Epícoro, tirou, né, a bondade, a onibenevolência de Deus. Não, ele afirma. É puro de olhos, não pode suportar o mal, não pode tolerar a opressão. Então, irmãos, seja como Abacuque, mesmo que você esteja perplexo, confuso, vivendo dilemas na sua existência, por causa do sofrimento, por causa do mal, tenha como Abacuque essa fé, creia que Deus tem justiça, né? Nele há justiça, e essa justiça é santa, é boa. Não duvide disso. Deus é bom para com Israel, como diz Asaf. Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Não duvide.
Mas como Asaf, muitas vezes nós olhamos o sofrimento que nós passamos e nós questionamos, mas qual é a utilidade então de servir a Deus? Qual é a utilidade se nós sofremos? Deus não está aqui para tornar a nossa vida nesse mundo um paraíso, porque é isso que muitos creem no final, né? Que Deus está para nos servir e fazer com que tudo ocorra bem na nossa vida, né? Essa é a fé de muitos, mas as coisas não funcionam dessa maneira, irmãos, porque nós também somos pecadores. Então, creia nessa justiça, nessa santidade de Deus, né? Creia que Deus é tão puro de olhos que não pode ver ou contemplar o mal. Mas vamos um terceiro ponto para nós. Leve à presença de Deus a sua perplexidade diante do mal, falando sinceramente sobre a sua inquietação. Falando sinceramente sobre a sua inquietação, sobre a sua dúvida, sobre os seus dilemas. Irmãos, muitas vezes nós achamos que crer em Deus, crer na eternidade do propósito de Deus, crer na santidade de Deus, significa que nós entendemos tudo e está tudo tranquilo e que nós nunca podemos chegar diante do Senhor e tentar entender as coisas. E questionar, Senhor, se isso é assim, mas por que está acontecendo isso? Abacuque fez isso, e eu não creio que Abacuque aqui ultrapassou o limite da santidade e pecou. Eu creio que ele está levando diante do Senhor uma inquietação legítima, que nós vemos nos Salmos. Os Salmos estão repletos de orações inquietantes, de clamores para que Deus intervenha. Senhor, até quando? O Senhor esqueceu-se de mim. O próprio Jesus pronuncia, né, e remete ao Salmo 22, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? O próprio Jesus. Então não é errado você chegar diante de Deus com a sua inquietação. É correto você ser sincero e chegar-se à presença de Deus e colocar a sua inquietação para Ele. Lembre-se, embora Deus seja puro de olhos, ao ponto de não poder contemplar o mal, Abacuque então diz, aí no mesmo verso 13, por que então? Por quê? Está vendo? De um lado ele afirma, a fé dele é, Deus é puro, santo. Aí ele diz, por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Porque tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. Então Abacuque, ele não abandona a fé, né? Então ele tem fé num Deus santo, mas por outro lado ele não entende como que a santidade de Deus se harmoniza com o fato aparente aos seus olhos de que Deus está tolerando os traidores, está calado quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles. Aqui Abacuque está remetendo aos babilônios, porque Deus afirmou a Abacuque que vai trazer os babilônios para servir de disciplina. Abacuque reconheceu isso. No verso 12 aí ele diz, trouxeste esse povo para servir de disciplina. Mas quando Deus diz que é os babilônios, que são os babilônios, Abacuque diz, já é demais. Porque esse povo é muito ímpio. Eu esperava que o Senhor mesmo, talvez, descesse do céu, disciplinasse. Deus fez isso no passado, não fez? Deus mesmo desceu e disciplinou o povo. Muitos morreram, muitos ficaram doentes, lepra. A própria Miriam, por causa da desobediência, da rebeldia dela, contra Deus e contra Moisés, ficou leprosa. Então Deus muitas vezes disciplinou o seu povo. E talvez Abacuque esperasse assim, não, espera uma pessoa santa para disciplinar os pecadores. Mas quando Deus trouxe pecadores piores para disciplinar pecadores menores, aí Abacuque não entendeu. É como às vezes acontece na igreja, né? Na disciplina. A pessoa que é disciplinada muitas vezes questiona, mas quem é esse aqui para me disciplinar? Quem são esses presbíteros, esse conselho, esse pastor para me corrigir, se eles são mais pecadores do que eu? É isso que Abacuque está fazendo. Ele está falando, mas Senhor, como é que o Senhor pode tolerar que os perversos devorem pessoas mais justas? Ele está dizendo então que Judá, embora pecadores, obviamente, porque ele já orou, e falando do pecado de Judá, ele está dizendo que eles são mais justos. Podem ser pecadores, mas são menos. Os babilônios são piores. Por que Deus faz isso?
Irmãos, Deus é todo poderoso. E Deus faz assim. Deus pode usar o que Ele quiser, quem Ele quiser, irmãos, para nos corrigir. Pode ser a pessoa mais depravada do mundo, Ele pode usar para nossa repreensão, para nossa correção, para nossa educação. Ele pode usar. Deus pode usar o Estado Islâmico para fazer a igreja perceber o estado de letargia, de apatia em que ela está vivendo, e pode trazer um castigo severo sobre cristãos. Às vezes, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado também, claro, em afirmar que alguém está sendo disciplinado, porque aqui Abacuque recebeu a revelação de Deus. Nós não sabemos quem está sendo ou não disciplinado, quando está sendo ou não disciplinada a igreja. Mas em alguns momentos nós podemos ter alguns vislumbres de que isso é possível, está acontecendo talvez. Mas nem sempre a gente pode ter certeza, mas é possível que em muitos momentos nós vemos cristãos aí sofrendo perseguição, sendo mortos, né? E a gente fica assim, pensando assim, tadinhos, nossos irmãos estão sendo perseguidos pelo Estado Islâmico. Mas muitas vezes, irmãos, pode acontecer, a gente não sabe, que talvez o Senhor está pesando a mão sobre alguns ali também. O Senhor pode estar pesando a mão através daquele Estado Islâmico, do ISIS, né, desses ímpios, de países que perseguem, até pesando a mão sobre a igreja. Você sabia que países onde a igreja é perseguida, como a China, por exemplo, Cuba e outros lugares, e a igreja ela fica meio clandestina, sabia que são os lugares onde mais existe heresia na igreja? Sabe por quê? Porque faltam líderes capacitados, faltam líderes instruídos. Então a heresia se multiplica muito grande nessas igrejas. Então, ao mesmo tempo, são as igrejas que sofrem, mas também são igrejas que têm muita heresia. Então pode ser, não estou falando que tá? Por favor, não afirme isso. Mas pode ser que muitas vezes a perseguição também é uma forma de disciplina do Senhor, como foi aqui com os babilônios. Então, Abacuque leva a sua inquietação diante de Deus. Ele é sincero: Senhor, eu sei que isso é puro, mas por que o Senhor tolera? Por que o Senhor deixa? Aí ele diz: por que parece que as pessoas estão como peixes sem governo nenhum? Os peixes do mar naquela época não tinham muito controle. Hoje a gente até consegue fazer algum controle, coloca cerca, coloca gaiola, controla, faz criadouro no meio do mar. Mas naquela época o negócio era mais complicado. Você domesticava animais da terra, mas do mar não. Então ele está dizendo: as pessoas são como peixes do mar, sem governo nenhum, sem direção nenhuma, sem domesticação nenhuma. O Senhor deixa e não protege essas pessoas. Então Abacuque está sendo sincero. Ele está dizendo: o Senhor é santo, o Senhor tem um plano, mas eu não entendo por que o mal está aí correndo solto nesse mundo, correndo solto e nos ameaçando. E a resposta a isso, irmãos, vem quando Deus fala com Abacuque, quando Deus dá a sua resposta a Abacuque. Depois de Abacuque colocar o seu questionamento, a sua inquietação de maneira sincera diante de Deus, Abacuque diz, no capítulo 2, verso 1, estarei na minha torre de vigia, e ficarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque diz: olha, apresentei ao Senhor a minha oração, fui sincero, confessei a minha fé, e abri o meu coração, colocando a minha inquietação. Agora eu vou esperar o que o Senhor vai me responder. Eu já me queixei, já levei ao Senhor o meu questionamento, agora eu quero ver o que o Senhor me dirá. Essa ideia de uma torre de vigia, ela pode ser, alguns entendem que Abacuque está meio amedrontado, porque ele foi atrevido, ele foi à frente de Deus, questionou o que Deus está fazendo, por que Deus não está agindo. Então ele fala: eu vou me refugiar na minha torre de vigia, na minha fortaleza, e vou ver o que o Senhor vai me responder, ou vou ver a repreensão do Senhor para mim. Ele está esperando uma resposta dura da parte de Deus. Alguns entendem assim. Ou talvez isso aqui simplesmente seja uma imagem que ele está usando, olha, como uma sentinela que está em cima da torre esperando vir, às vezes um mensageiro trazer uma notícia, ou vigiando para ver se vem algum inimigo. Eu vou me colocar também na minha torre de vigia e vou esperar, vou estar de sentinela, esperando até que o Senhor me responda. Até que o Senhor me responda. Como o Salmo que diz: de manhã, Senhor, apresento a minha oração e fico
esperando. E Abacuque apresentou ao Senhor a sua inquietação, e ele ficou esperando na sua torre de vigia, até o Senhor responder. Aí, por fim, o Senhor responde. Está lá a partir do verso 2. E a resposta de Deus, irmãos, nos ensina o seguinte sobre levar a presença de Deus, a sua perplexidade diante do mal. Te ensina a estar disposto a ouvir a Deus sobre o seu propósito justo. O seu propósito justo. Leve a presença de Deus, a sua perplexidade diante do mal, disposto a ouvir a Deus sobre o seu propósito justo. Abacuque fez isso. Ele levou diante do Senhor a sua oração, e então ele ficou disposto a ouvir o que o Senhor diria para ele em resposta. E o que o Senhor respondeu? E o que nós podemos aprender com a resposta do Senhor para Abacuque? Em primeiro lugar, entenda que Deus cumprirá todo o seu propósito. Deus responde para Abacuque, para ele escrever a visão, para ele torná-la bem legível, bem clara, de maneira que até quem passasse correndo pudesse ler a visão. E Deus está dando a certeza, então, que essa visão, que essa profecia seria cumprida e que os babilônios de fato viriam e conquistariam Judá. E que, embora a visão parecesse demorar, parecesse não chegar, Deus iria cumpri-la. É isso que ele diz aí do verso 2, o verso 3. Deus está dando a certeza para Abacuque, né? E nós precisamos entender que Deus cumprirá o seu propósito. O que Deus está dizendo para Abacuque, provavelmente, é para ele escrever o que Deus disse, né, que os babilônios viriam e conquistariam Judá, e eles seriam levados escravos para uma terra estranha. O que Deus está dizendo é, escreva de maneira tão legível, que qualquer um que passar correndo, fugindo da perseguição dos babilônios, vai conseguir ler. Para eles se lembrarem que eu falei que esse mal viria, e que eu cumpri a minha disciplina sobre esse povo. Então o que Deus está dizendo para Abacuque é, quando esse povo estiver correndo, fugindo dos babilônios, eles vão ver e vão se lembrar do que eu disse que faria por causa dos seus pecados. Ou seja, Deus está dando a certeza. E quando de fato os babilônios, irmãos, entraram e conquistaram Judá e Jerusalém, com certeza esse povo pôde se lembrar de que o Senhor tinha anunciado isso. Assim como o Senhor anunciou ao reino do norte de Israel, Deus anunciou a Judá que o mal viria e que eles seriam disciplinados pelo Senhor por causa dos seus pecados. Ou seja, Deus, Ele cumpre aquilo que Ele diz. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Todas as suas profecias irão se cumprir no devido tempo, ainda que pareça demorar, como Ele diz a Abacuque, mas pode tardar, mas ela virá. Ela vai acontecer, ela vai se cumprir no tempo que o Senhor determinou. Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui com a resposta do Senhor a Abacuque, entenda que Deus preserva aqueles que são justificados pela fé. Embora Deus estivesse trazendo a disciplina sobre aquele povo, Deus iria preservar aqueles que confiassem no Senhor. O texto diz, no verso 4, eis que a sua alma está orgulhosa. Aqui é a referência aos babilônios. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então ele contrasta o orgulho dos babilônios na sua glória, no seu poder bélico, ele contrasta esse orgulho com a humildade da fé, de alguém que confia, alguém que não é salvo pela sua própria força, sua própria habilidade, mas é salvo pelo Senhor. O justo vive pela fé, o justo ou o justificado vive porque confia no Senhor. Nós somos justificados, irmãos, e por isso então nós cremos, nós confiamos em Deus, no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 26, que Deus é justo, de um lado, Ele é justo, é santo, e Ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, ao mesmo tempo, Deus é justo, mas Ele justifica. Mas a Bíblia não diz que Ele não justifica o pecador? Como é que Ele pode nos justificar sendo pecadores? Porque Ele cumpriu a sua justiça. Ele é justo. Ao punir o nosso pecado em Cristo, ao disciplinar o nosso pecado em Cristo, Ele pôde então ser justo e então pôde ao mesmo tempo nos justificar, porque nós cremos na justiça dele executada em Cristo. E esse texto aponta para isso.
né? Aponta para o fato de que aquele que sobrevivesse, aquele que escapasse de tudo isso, aquele que permanecesse, iria permanecer não porque era santo, não porque era perfeito, mas porque confiava e descansava na justiça de Deus, descansava na bondade de Deus. Assim como nós, irmãos, nós não somos salvos porque nós somos santos. Nós somos salvos para sermos santos, para sermos, e não porque somos. Deus nos salva porque nós cremos em Jesus. Então nós somos instantaneamente salvos e permanentemente salvos, porque nós continuamos crendo e confiando no Senhor Jesus. Nós vivemos pela fé. E vivendo pela fé, nós somos então santificados. Nós somos cada dia mais tornados justos também. Mas isso começa quando nós cremos em Jesus e somos justificados por Deus do nosso pecado. E Deus não nos imputa mais pecado algum. É por isso que esse texto se tornou tão importante para a igreja, para a nossa igreja. Porque na reforma, Lutero, quando estava inquieto, tentando se justificar diante de Deus, tentando se salvar diante de Deus, pelas suas obras, pela sua habilidade, ele, ao descobrir esse texto em Romanos, ele entendeu que ele não era salvo porque ele fazia, mas por aquilo que Cristo fez por ele. Ele seria salvo pela fé, porque o justo vive pela fé. Então Romanos 1,17 cita esse texto de Abacuque, Gálatas 3,11 cita esse texto, e Hebreus 10, 38 e 39 também faz referência a esse mesmo texto de Abacuque, que o justo vive pela fé, que só vive aquele que tem fé no Senhor, aquele que confia no Senhor, justificado do seu pecado. Então entenda isso, que o justo e você só vai viver pela fé. Quando nós olhamos o mal no mundo, irmãos, nós somos tentados a pensar como Abacuque, né? Nós somos menos maus, menos injustos, menos pecadores. Mas, irmãos, pecado é todo pecado. Todo pecador merece a condenação de Deus. Nós só podemos ser salvos, não é porque nós somos mais justos ou menos pecadores. Nós somos salvos porque Cristo é sem pecado. E o Cristo sem pecado morreu no nosso lugar. E é por isso que nós podemos ser salvos. Então, que nós não cometamos esse mesmo engano de Abacuque, né, em dizer, Senhor, como é que o Senhor deixa os perversos devorarem aqueles que são mais justos? O homem que tinha acabado de orar, dizendo que Judá vivia em pecados, desobedecendo ao Senhor. Agora diz, como é que o Senhor permite que os mais ímpios devorem aqueles que são mais justos? Muitas vezes nós pensamos assim, né? Que nós somos mais justos, que nós somos melhores que as pessoas lá fora. Nós não somos, irmãos. Cristo é o melhor. Cristo é santo. Nós somos santificados por Ele. Tudo que somos, tudo que temos, veio dEle. Então a glória não é para nossa. Por isso nós temos que abandonar esse mesmo orgulho, essa mesma soberba que havia nos babilônios. E devemos então confiar no Senhor, descansar no Senhor. E por fim, irmãos, eu gostaria também que a gente entendesse que Deus condena os pecados dos orgulhosos, ou melhor, os pecadores orgulhosos. O final da oração, da resposta do Senhor à oração de Abacuque, mostra a condenação de Deus para os babilônios. A partir aí do verso 6 em diante, principalmente, Deus pronuncia alguns ais contra os babilônios. O que Deus está dizendo é, Abacuque, embora eu esteja vendo o mal, embora eu tenha usado os babilônios e esteja trazendo os babilônios para disciplinar esse povo, eu não estou ignorando o pecado dos babilônios, eu não estou justificando o pecado dos babilônios, eu não estou tolerando o pecado deles, eu não estou tratando eles como se eles fossem o meu povo e como se tivesse tudo bem com aquilo que eles estão fazendo, porque no devido tempo, o meu próprio instrumento de disciplina também será corrigido, também será castigado. Ou seja, Deus usaria os babilônios para castigar a Judá, a Jerusalém, mas Deus também, no devido tempo, traria uma outra nação para destruir os babilônios também. E de fato aconteceu. Isaías profetiza sobre isso, que Ciro viria, Ciro, chamado ali de ungido de Deus, um rei pagão, e Deus escolhe esse rei pagão para entrar e conquistar a Babilônia. Isso acontece um tempo depois, mais ou menos um século depois, aqui do tempo de Abacuque. Porque Babilônia, por mais que ela tenha se levantado como uma grande nação, não durou muito tempo.
Não durou muito tempo. Assim como nós falamos no domingo passado, né? A ascensão foi muito rápida. Foi realmente obra de Deus. A queda também foi obra de Deus, porque na rapidez com que ela se acendeu como nação, como potência, ela caiu também debaixo do juízo de Deus, através de Ciro, o Grande, da Macedônia. Então, irmãos, Deus, Ele vê o mal. E Ele, no devido tempo, Ele vai corrigir todo o mal no mundo. E isso só vai acontecer, de fato, quando Cristo voltar. Enquanto Cristo não voltar, Deus pontualmente age com juízo, ora aqui, ora ali, ora Ele corrige a igreja, ora não, né? No devido tempo, conforme o plano dEle, conforme o propósito dEle. Mas devemos saber que Deus, como Ele mostra a Abacuque, Ele não está ignorando, Ele está vendo. E Ele é bom, e Ele não tolera o mal. E tudo isso é anotado na presença do Senhor. E no devido tempo Ele cobra. E Ele pronuncia esses ais contra os babilônios. E o que nós aprendemos desses ais contra os babilônios? E o que nós podemos comparar conosco hoje? Deus assegura, no versos 6 a 8, que aqueles de quem os babilônios saquearam, também os saqueariam depois. Assim como os babilônios conquistaram e saquearam povos, por fim também eles seriam conquistados e seriam saqueados. Deus assegura, no verso 9 a 11, que a riqueza dos babilônios não poderia salvá-los. Embora eles tivessem acumulado riqueza das conquistas, os próprios tesouros do templo de Jerusalém foram para a Babilônia. Por mais que eles tivessem enriquecido, a riqueza não salvaria eles. Assim também como o nosso mundo, irmãos. De que adiantou a riqueza no nosso mundo hoje? Nessa pandemia? Irmãos, quando essa pandemia começou, lembra? Era tida como uma doença de rico, não era? A doença da classe alta. Por quê? Porque não era o pobre que ia para os Estados Unidos, para a Europa. Não era. Mas eram os ricos, eram os que tinham condições financeiras. E foram os primeiros a contrair a doença, foram os primeiros a morrer. E o que adiantava os grandes planos de saúde? Aquele hospital lá em São Paulo, né, especializado em tratamento, né, e em plano de saúde para os idosos e de classe alta. De que adiantou a riqueza? Pôde salvá-los? Não pôde salvá-los. Irmãos, Deus quer que nós aprendamos também com isso. Assim como a riqueza dos babilônios não poderia defendê-los quando Deus trouxesse o mal, riqueza nenhuma desse mundo pode nos defender quando Deus traz a disciplina sobre nós, sobre o mundo. Deus afirma também no verso 12 a 13 que a cidade que eles edificaram com base em sangue não serviria para defendê-los. Toda a tecnologia, toda a defesa deles não serviria. Irmãos, esse povo era tão orgulhoso que quando Ciro veio atacá-los, eles estavam despreocupados dentro das muralhas de Babilônia, achando assim, ninguém vai nos conquistar. Ninguém vai nos conquistar. E Ciro desviou o curso do rio Eufrates, se eu não me engano. O leito do rio baixou, ele veio com seu exército, entrou na cidade, o povo estava lá celebrando, ninguém viu o exército entrar. E eles tomaram a cidade sem fazer guerra. Ou seja, de que serve uma cidade tecnológica, bem guardada, quando o Senhor quer destruí-la? Quando o Senhor traz a disciplina? De que serviram as nossas cidades, irmãos? Tecnológicas, mais avançadas do mundo. De que serviram? Não servem. Serviram para nos contaminar ainda mais, não é? Porque dentro das cidades, nós somos muito mais facilmente contaminados, porque há uma aglomeração maior de pessoas. Deus assegura para os babilônios que a violência deles não serviria para defendê-los também quando Deus trouxesse o juízo. Está no verso 15 a 17. Deus traria juízo e a violência deles seria quebrada. Ou seja, de que serve a força humana? Irmãos, de que serve a força humana? Quantos jovens também não morreram, né? Só idosos que morrem. Quantos jovens não morreram nessa pandemia? Então a força humana, irmãos, é uma ilusão. Nós somos fracos, somos frágeis. Quando Deus quer, Deus faz, e não é a nossa força que vai impedir. E por fim Deus diz no verso 18 a 20, que os ídolos deste mundo, dos babilônios, nada são diante de Deus, são inúteis. Irmãos, aquilo que o mundo confia de fato são ídolos, não servem de nada, não valem de nada. O dinheiro é um ídolo, a saúde é um ídolo, né? A condição financeira é um ídolo, né? A jovialidade é um ídolo para muitos.
É por isso que as coisas que mais crescem e dão lucro hoje em dia são coisas ligadas à beleza, né? É tratamentos de beleza, é produtos de beleza. Por quê? Porque a beleza, a jovialidade se tornou um ídolo para muitas pessoas. Não estou dizendo que todo mundo que se preocupa com a aparência é idólatra, mas estou dizendo que para muitos é. Para pessoas, elas são idólatras, elas deixam de comer, elas deixam de ter coisas necessárias em suas casas para estarem bonitas. É um faminto bonito, muitas vezes. É o que muitos são. Por quê? Porque a beleza, a jovialidade se tornou um ídolo. E a gente tem que se lembrar que tudo aquilo em que o mundo confia, em vez de confiar no Senhor, no plano eterno do Senhor, na santidade e justiça do Senhor, é um ídolo. E todo ídolo será quebrado. Todo ídolo será destruído. Os ídolos de Babilônia, os deuses de Babilônia não serviram para defendê-los quando Deus trouxe o juízo. Queridos, que nós possamos aprender com tudo isso, que nós devemos levar à presença de Deus a nossa perplexidade, a nossa inquietação diante do mal. E nós devemos fazer isso de 4 formas. Primeiro, confiando no eterno plano de Deus, confiando que Ele tem um plano e Ele vai cumpri-lo. Segundo, crendo na santidade da justiça divina. Deus é puro, Deus é santo e Ele não suporta o mal. Terceiro, falando sinceramente sobre a sua inquietação. Não deixe de levar ao Senhor a sua inquietação. Fale, seja sincero. Fale do seu sofrimento, fale da sua dor. Os salmos estão repletos de sinceridade diante do Senhor. Aliás, João Calvino diz que os salmos são uma anatomia da alma, onde os salmistas desnudam a sua alma diante do Senhor e são sinceros ao derramar as suas preocupações, ansiedades e queixas diante de Deus. E em quarto lugar, faça isso disposto a ouvir a Deus sobre o seu propósito justo. Esteja disposto a ouvir o que o Senhor tem a dizer. E você esteja disposto a ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer sobre Deus, sobre a sua justiça, sobre o seu propósito, sobre a forma como Ele julga o mal, sobre a forma como Ele está conduzindo esse mundo. Irmãos, há coisas que de fato escapam à nossa compreensão, escapam ao nosso entendimento, há dilemas que nos inquietam e nos deixam perplexos. E muitos desses dilemas talvez vão caminhar a nossa vida toda e nós nunca talvez vamos ter resposta para alguns deles. Mas tudo isso precisa ser levado diante de um Deus que é santo, justo e bom. E ao mesmo tempo é eterno, é onisciente, todo-poderoso e todo-bondoso. Que nós possamos fazer isso, irmãos. Que você possa fazer isso. Que você leve à presença de Deus a sua perplexidade diante do mal, diante do sofrimento que você passa, diante do sofrimento que pessoas à sua volta passam. Que você possa saber, Deus é santo. Deus tem o controle sobre tudo. Deus tem um propósito em tudo. E que nós possamos nos submeter a Ele, confiar nele, confiar na sua justiça e depositarmos a nossa fé nele para sermos justificados. Porque se nós não formos justificados pela fé, nós também pereceremos com todos os demais desse mundo. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Santo Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença e queremos, Pai, lhe pedir que o Senhor nos ensine a levarmos à Tua presença a nossa perplexidade, a nossa incompreensão, os nossos dilemas, as nossas dúvidas, Senhor. Nos ensine a levar diante de Ti em oração, mas acima de tudo, fazemos isso confiando que o Senhor é um Deus que é eterno e tem um plano eterno e durável, permanente. Nos ensine a fazer isso, Pai, crendo, acima de tudo, que o Senhor é um Deus santo, que não tolera o mal, um Deus que realmente vê o mal, mas que não se satisfaz nele. Ó Pai, que nos ensine também a fazermos isso, abrindo o nosso coração com sinceridade diante de Ti, colocando as nossas lutas, as nossas dúvidas, as nossas inquietações, nossas queixas na presença do Senhor, mas fazendo isso de uma maneira santa, como os salmistas muitas vezes fizeram, Pai. Ó Pai, nos ensine a levarmos diante do Senhor a nossa perplexidade, mas acima de tudo, dispostos a ouvirmos ao Senhor, o que o Senhor tem a nos dizer sobre o seu propósito eterno, sobre o seu propósito que é bom, sobre o seu propósito que é santo, Pai. Que o Senhor nos ensine a descansar no Senhor, e como Abacuque possamos crescer em fé, através da oração,
mesmo quando sofremos com o mal, Senhor. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Eu convido você, mesmo assentado, baixar sua cabeça, feche seus olhos e fale com o Senhor através desse cântico. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém, louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, receber a bênção do Senhor Jesus. E agora, amado povo de Deus, justificados pela fé, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor eterno de nosso Deus e Pai, que a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós
e sobre todo o Israel de Deus, hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, podem se assentar.